Então, primeira taquicardia da aula de hoje. Taquicardia atrioventricular por feixe anômalo. O que é a taquicardia atrioventricular? Ela acontece quando tem uma via anômala, além do feixe de condução normal do coração, que conecta o átrio ao ventrículo, assim como nessa foto. Então a gente está vendo aqui o nó sinusal, o nó AV, o feixe de condução normal. E aqui uma via anômala, que geralmente é essa, a lateral esquerda, é a mais comum, que conecta isso. E como que esses pacientes se apresentam? Em geral, são homens, jovens, e eventualmente eles podem ter dor pré-coidial. Eles sentem no peito, não no pescoço. Isso é importante para a gente diferenciar, por vezes, de taquicardia por reentrada nodal. E o que acontece primeiro no eletro de base? Só para a gente ter uma ideia. Vai ter a pré-estação, se a via foi manifesta. O que é a pré-estação? É o PR curto, é ter onda delta, QRS largo e alteração da repolarização ventricular. Mas por que tudo isso acontece? Não precisa decorar, vamos tentar entender. Então, o sistema de condução do coração começa o estímulo aqui no nó sinusal. Vai despolarizar o átrio esquerdo, o átrio direito, vai chegar aqui no nó AV. Paralelo a isso, o estímulo veio aqui para o átrio esquerdo e também para a via anômala. O estímulo parou no nó AV. Ele continuou aqui na via anômala. Passou do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, nesse caso. Quando o estímulo está parado aqui no nó AV, pelo sistema de condução normal, ele já passou do átrio para o ventrículo. Então, o PR, que é o intervalo que justamente que é o que o nó AV faz, que é dar uma atrasada, que o PR normal é de 120 a 200 milissegundos, ou seja, de 3 a 5 quadradinhos, ele vai ficar curto. Por quê? Porque o estímulo já passou aqui, a gente passou o nó AV. Então o estímulo passou, começou a despolarizar aqui o ventrículo e despolarizar a célula vai fazer aqui começar o QRS, que é a despolarização do ventrículo. E ele vai ficar um pouco mais alargado com essa morfologia. Então isso é onda delta. Começou a fazer onda delta, logo o nó AV que está lá atrasando o estímulo, passa. Quando passar pelo nó AV, vai fazer o caminho normal e vai se encontrar aqui junto com o estímulo que está indo de fibra a fibra até as fibras de Purkinje. Isso, o QRS vai se encontrar e vai ter morfologia normal. Além disso, por ter essa via anômala, a gente vai ter alteração da repolarização, que geralmente a onda T vai ficar inversa ao QRS. E outra coisa, por ter essa despolarizar célula a célula e ficar lentificado, essa despolarização ventricular pela via anômala, a gente vai ter o QRS alargado, junto com a onda delta, que a gente vai considerar acima de 110 milissegundos. Então, a gente vai ver isso no eletro de base. Isso é a pré-excitação. A gente não vai ver isso no eletro de crise, da taquicardia. E o que a gente vai ver no eletro de crise da taquicardia? Em geral, se ela for ortodrômica, ou seja, passar o estímulo do nó AV para cá e subir, voltar pela via anômala e fazer esse curto-circuito aqui, ele vai ter QRS estreito e a gente vai ver uma onda P no eletro retrógrada, porque está despolarizando todo o ventrículo e depois o átrio. A gente vai ver uma onda P retrógrada que vai bater mais ou menos na onda T, que vai parecer um infra de ST, que pode, em geral, a gente vê nas derivações pré-cordiais. Isso eu vou mostrar nos eletros mais à frente. E o que é o Wolff-Parkinson-White aí, que todo mundo conhece? O Wolff-Parkinson-White, ele é uma síndrome, ou seja, o paciente tem que ter pré-excitação no eletro de base
ele precisa ter sintomas, ou seja, síncope, palpitações e ter uma taquicardia supraventricular documentada. Esse é o Wolff Parkinson White. Então, essa via anômala, ela pode conduzir, como eu disse, pelo 9 e pela via anômala e fazer a pré-excitação no eletro de base. Então, conduzindo de maneira anterógrada aqui pela via anômala. Se alguma extrasístole acontecer aqui no coração e, porventura, pegar a via anômala no período refratário e o 9 já suscetível ao estímulo, ela vai passar e vai formar esse curto-circuito do ventrículo para o átrio, do ventrículo para o átrio. Então a gente vai ter um QRS estreito, porque está passando pelo sistema de condução normal e voltando pelo átrio, ou seja, o vetor vai estar ao contrário do normal, vai ter uma P retrógrada, principalmente nas derivações inferiores. E se, porventura, isso acontecer de maneira contrária, conduzir por reentrada antidrômica, ou seja, pegar uma extrasístole aqui, pegar o 9 em período refratário e a via anômala suscetível, o estímulo vai passar daqui, vai começar pela via anômala, vai despolarizar os ventrículos e aí volta para o átrio, depois de passar pelo 9, ou seja, a gente não vai estar usando o sistema de condução normal, ele só vai estar sendo meio que um caminho por curto-circuito, só que ele não está despolarizando o ventrículo de maneira rápida e organizada, que nem eu falei. Isso vai, então, despolarizar o ventrículo célula a célula e vai fazer uma taquicardia de QRS largo, uma P retrógrada sempre, porque vai estar despolarizando o ventrículo e depois o átrio. Então, esses são os conceitos para a gente entender. O mais comum é acontecer justamente isso, a taquicardia por reentrada oitrodrômica, que é a taquicardia supraventricular com QRS estreito. Isso daqui são casos mais raros, é 5% que acontece, mas a gente precisa saber que isso pode acontecer.